Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do quadro Mulheres, um quadro do podcast Irlanda Talk Show. Eu sou a Luz Pereira, eu sou voluntária e co-líder do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, todas elas são super especiais, né? Todo mundo fala super especial, mas essa realmente é super especial. A jornalista Bárbara Soares, jornalista, atriz e cineasta. Ela estava insegura se falava cineasta, eu falei, vamos já empoderar, é cineasta sim. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Luz. Obrigada, Edu. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceito. E a Bárbara, ela vai falar com a gente hoje sobre um trabalho que ela fez recentemente na RTE, que é a TV local aqui da Irlanda, para quem não sabe. E ela fez um documentário que se chama Sex for Rent, né, sexo por aluguel. A gente está vivendo uma crise imobiliária aqui na Irlanda, para as pessoas que estão fora. A Bárbara fez uma reportagem expondo uma situação que os landlords, os donos das propriedades, eles estão utilizando dessa crise para explorar pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, Bárbara, conta pra gente aí o que é esse projeto e como que ele nasceu. Bom, o projeto nasceu primeiramente com a minha produtora e diretora do documentário, a Lydia Murphy. Ela entrou em contato comigo. Eu já trabalhei na Arti em alguns outros projetos, e principalmente como pesquisadora, enfim. Então, eu fiz meu mestrado aqui em jornalismo e mídia e especializei em documentários. E tive a sorte também de trabalhar com eles 6 meses depois que eu graduei. E então, eles já conheciam o meu trabalho, mas eu nunca tinha trabalhado com ela antes. Durante, inclusive, o mestrado, eu sempre foquei muito nessa parte de mulheres em geral, né? Struggles de mulheres, enfim. Bom saber. Sim. E até mesmo um dos assuntos que eu foquei nessa época do mestrado era a época que tinha o Repeal the Eight, né? Aqueles casos também de aborto. Inclusive, escrevi alguns artigos sobre... encontrei uma das meninas que depois eu escrevi um artigo sobre ela, sobre o caso dela, e depois ela foi uma pessoa extraordinária, né, para essa campanha. Ela demorou até a gente não falou especificamente, né, sobre a identidade dela. Mas mesmo assim, na época, no grupo, né, do Facebook Calcinhas em Ireland, eu coloquei esses artigos, inclusive sobre a Lucy, e ela ajudou muitas meninas. As meninas vinham até mim para perguntar, né, sobre, e eu passava elas para Lucy. E ela ajudou muita gente, e depois de alguns meses ela falou, quer saber, eu vou falar que fui eu. E então ela saiu, né, falando que isso. E teve várias campanhas, e ela saiu em artigos da BBC, The Guardian, aqui na RTE mesmo, foi em programas, e ela foi crucial. E outras também pautas, como também trabalho com filmes, né, era algo que me pegava muito, das mulheres não terem o mesmo pagamento, geralmente também no set, né, se não for como atriz, às vezes não tem muita mulher, né, behind the camera. Então, e quando tem, geralmente não recebe igual, não tem o mesmo prestígio. Exato. Então, eram pautas que eu sempre cobria. E daí, quando eu fiz esses projetos na Arte desde 2017, mais ou menos, então não tinha trabalhado com ela antes, mas eles me recomendaram para ela, como eu já tô também lá num painel, então isso. Aí ela entrou em contato e falou, olha, tem esse projeto, eu comecei agora, faz pouco, eu comecei agora a pesquisar, e está acontecendo aqui na Irlanda, e a gente está atrás de alguém que tem experiência, que já trabalhou com a gente, e para ver se a gente faz essa parte de undercover também. Então, tu me ajudaria em tudo, né? Na pesquisa, undercover e tal. E tu aceita? Então, a princípio, eu fiquei pensando alguns dias, porque não era algo fácil. E eu não... Nessa parte inicial, eu não iria ser ainda repórter, né? Isso veio depois.
Então seria só essa parte de achar essas pessoas, entrar em contato, fazer o trabalho com elas. Estar disfarçada, mas na parte online, digamos, ali, Online. para procurar essas pessoas que estavam oferecendo aluguel em troca de sexo. Isso. Uhum. Mas essa parte online e depois talvez também os encontros, né? Os telefonemas que teve, Sim. os encontros, mensagens. Quando a gente faz esse trabalho investigativo, é muito difícil se desligar, né? Não tem um momento que a gente não está pensando nisso. Então, nos últimos meses, isso foi a minha vida, né? Então, a gente não se desliga, porque teve um momento, por exemplo, que a gente tinha 4, 5 burner phones, que é os telefones descartáveis que a gente usa, assim, sabe, ao mesmo tempo, e lidando com eles simultaneamente. Tem que lembrar os contatinhos ali do underground, para lembrar qual história que você contou para qual. Exato, exato. Complexo. Então, é complexo, não é fácil. Teve telefonemas que eram 10 da noite, a maioria a gente tentava ficar junto e tinha que gravar também, entrar né, no personagem. Então, foi assim que começou a princípio, né? Na verdade, também teve uma jornalista, a Anne Murphy, da Irish Examiner, que ela escreveu um artigo sobre, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que foi quando começou a vir à tona esse assunto aqui na Irlanda. Eu não tinha ouvido falar assim, sinceramente, que isso estava de uma forma tão explícita. A gente já tinha ouvido eu particularmente tinha ouvido anteriormente alguma história assim, o cara oferece um aluguel, aí quando você vai lá, ele quer dividir cama. Mas não é uma coisa assim explícita que está anunciado lá, sabe assim, quero que pague de outra forma, como aconteceu lá. O cash ou other ways. Tipo assim, eu ia não até tinha perguntar também sabendo. da onde que veio essa inspiração para fazer esse trabalho, porque eu também... Bom, é que... ela tá falando que a Lídia parece que tinha começado a pesquisar. Ela já tinha. Mas eu não tinha ouvido falar Também antes. não. Esse artigo aí, pra mim, passou despercebido. Não que eu leia todos, tá? Não tô aí querendo dizer que eu sou super informada. Mas eu não tinha ouvido falar. Às vezes acontece isso, né? Artigos passam abatidos, mas esse, na parte assim do parlamento e tal, teve bastante repercussão na época. Ok. Só que eles não foram à frente com a lei. No início do documentário, a jornalista fala, né? Sim. Que foi, ele morreu, rolou uma sugestão de legislação, mas morreu ali no committee. Exato. Infelizmente não foi à frente porque eles não sabiam como fazer. Também não tinha repercussão, talvez, aí necessária para seguir. Teve uma boa vontade. Isso. E às vezes provas, né? Então, o que a gente queria fazer com o documentário é provar que isso está acontecendo e muito. Só que é difícil provar que isso está acontecendo só por essas... Porque tem até muitas meninas vieram falar comigo, até eu não consegui responder todas ainda, infelizmente. Aí, né, tô trabalhando para isso. Mas foi uma semana bem puxada. Calma aí, gente, vai responder. A gente chega lá, isso. E... muita gente é oferecida quando, né, sexo para ter o aluguel de graça ou desconto, quando a pessoa chega lá, né, para ver a casa, ou eles jogam verde, né, mas tem muitos casos assim, as meninas se sentem muito humilhadas. Por que me ofereceram isso do nada? Porque acham que eu iria aceitar isso. Inclusive nesse artigo, né, dessa outra jornalista, ela fala que teve uma italiana que foi oferecida 3 vezes e agora ela tá traumatizada, teve que procurar ajuda psicológica, tudo, porque por que me ofereceram isso? E por que, né? Às vezes eles veem um desespero e daí vem uma oportunidade para falar. Com certeza. Isso. Só que a parte então do documentário foi focando mais nessa parte dos ads. Né, mostrar que eles estão ali também online. No documentário fala, a gente vai colocar depois o link lá pro documentário, viu, pessoal? Assistam, porque, só cortando aqui, fazendo a ressalva, o documentário ele tem um tempo limitado que ele fica no ar lá do aplicativo da RT Player. Então assistam, quem ainda não assistiu, assiste, repercute também, para que realmente os políticos tenham esse interesse de fazer o negócio acontecer. Exato. Né? É o que a gente almeja, né, como jornalista, como mulher, né, que tenha uma lei, porque tendo uma lei,
isso já faz eles pensarem duas vezes, né? E como sociedade também, se não há bom senso, tem gente, isso é o óbvio. Mas tem gente que não entende o óbvio. Então a gente tem que criar uma lei para punir essas pessoas que não entendem o óbvio. Exato, mas é o óbvio o quê, né? Tipo assim, os caras estão continuando fazendo, né? Eles não veem nenhuma... E, inclusive, no documentário tem um psicanalista, né, que dá a opinião. E ele fala, essas pessoas, elas tentam justificar para elas mesmas até, de que elas estão fazendo uma coisa abominável. Né? E elas colocam ali como se eles estivessem ajudando a outra pessoa. Não, assim, não tô colocando aqui como... E é um negócio explícito. E eles comentam que é num site de classificação adulta, né? Não é que tá no DAFT. Os que vocês tem no DAFT também? Não que a gente tenha encontrado agora. Esses classificados que foi onde a gente encontrou mais seriam o segundo e o terceiro classificados mais visitados da Irlanda. A gente não tinha conhecimento que eles eram tão grandes. Locanto e Vive Street. Não é só adulto. Tem a parte adulta também. Mas lá pode se encontrar muita coisa para achar babysitter, para comprar coisas, para casas normais também de aluguel, mas daí também tem esse dark side, onde a pessoa tem uns que não são explícitos. O primeiro, inclusive, que a gente falou no documentário, ele não era explícito, mas a gente tem que ficar em alerta, né? Quando a gente encontrou, era uma foto de um quarto que dava pra ver que não era verdade, assim, era um quarto, tipo, de hotel. De Instagram. E tava vago, assim, sabe? Então não tinha muita informação, mas a gente daí olhou assim, olha, tem algo estranho aqui. Então a gente entrou em contato e daí perguntou, né, como é que é o preço, enfim, e tal, porque ele falou que ia ser com desconto e tal. E daí ele, né, como vocês vão ver, ou viram no documentário, ele fala, né, de serviços, que ela falou cleaning, porque a gente nunca pode dar a entender, né? A gente tem que deixar a pessoa falar. A gente não pode, em circunstância alguma, fazer com que alguém, né... Assumir que ele falou qualquer coisa, ou deixar subentendido. Tem que deixar ele falar explicitamente. Explicitamente. Vocês ficaram... O seu personagem ficou dando várias dicas, mas como que é isso para a pessoa ir falando? E eles não têm muito pudor de falar, né? Se perguntado. Não, é chocante ver. E estar lá, né? Mesmo eu tendo essas personagens, né? Sim. Que eu coloco, tem uma camada protetora ali para psicologicamente também, né? Falando. E também proteção de... Né, usar a peruca, tudo mais, não só eu psicologicamente me sinto melhor, mas também por que alguém me reconheça, né? Claro. Tô lá num desses encontros em um café e alguém chega, oi, Bárbara. Sua amiga. É Ana, peraí. Então, né, tem tudo isso que a gente tem que pensar, né? Trabalhar, criar personagem que seria... alguém que chegou não faz muito tempo, então eu tenho que pensar nessa questão também de inglês. Eu não posso, eu tenho... Tem um inglês fluente, né? Reparei nisso. Exato. Então, eu cometia vários erros gramaticais. Ali. De propósito, né? Porque se eu cheguei faz 6 meses, 8 meses, eu não posso já falar, sabe? Então eu falava mais devagar... fingia que não entendia, repetia, o que também funciona para fazer eles falarem, né? Também acaba sendo uma técnica, né, que ajuda, querendo ou não. Então foi difícil, assim. O que foi mais difícil para você de tudo durante esse projeto, trabalho investigativo aí? Acho que o primeiro encontro eu tava bem nervosa, todos eles, né? Suava, assim, nas mãos, meu coração mesmo você sendo batendo. atriz é diferente, né? Você tá ali enfrentando um personagem, mas você ali. É a vida real, né? Tá acontecendo você ali, correndo, cara, querendo, mesmo com todo o aparato de segurança, é você ali correndo um risco de um cara ser...
E não Maluco. tem outro take, né? Não tem cut, reset, vamos fazer de novo. É verdade. Não existe outra tomada, né? Eu não posso errar ali. Tem que fazer tudo direitinho. Tem que ver se minha câmera tá funcionando. Tem que fazer as perguntas certas. Tem que manter ali, né, a personagem e perguntar tudo de um modo que seja natural, não como jornalista. São muitas coisas para pensar ao mesmo tempo. Se desvestir ali, vestir aquele personagem, Exato. mas mesmo assim tentando colocar seus sentimentos Bárbara ali no cantinho. Isso, e manter, né, a calma, mesmo que eu estar nervosa ajude também para esses encontros, porque eu acredito que qualquer mulher estaria. Né? Mas não depende, né? Tem que ser num nível e as perguntas certas, né? Que na minha cabeça eu tenho que ficar trabalhando. Mas acho que a primeira, né, foi difícil por ser a primeira. Uhum. E a última também foi bem difícil porque foi o casal procurando por uma mulher ucraniana. Uhum. Então, foi super... Eu tava muito triste, assim, quando a gente viu também esse anúncio. Eu fiquei assim, tipo, embasbacada da pessoa. Você vê que eles pegam as pessoas bem, né? Que tá em situação ali de vulnerabilidade. É isso que o psicanalista estava. Eles sabem que eles estão fazendo. Eles são predadores. São predadores. O nome certo desse povo é nojento, é predador. Posso fazer uma perguntinha? Já até comentei contigo lá no Instagram, lá, quando o pessoal começou a falar sobre o post e tal, que, tipo, primeiramente, parabéns, porque tem que ter muita coragem pra fazer o que tu fez. Exato. Só que eu queria saber, assim, tipo, obviamente, acredito que tem vários, né? Mas, naquele momento ali, qual que foi o teu maior medo? E qual que é o teu maior medo ainda hoje? Porque, não sei, parece que, às vezes, pode ser até um sistema todo, né? Que você tá, tipo, como que fala? Expondo, né? Porque eu não acredito que as pessoas ali, elas fazem, tipo, do nada. Deve ter, sei lá, um grupo... Enfim, qual que é o teu maior medo, tipo, naquele momento e agora, assim, Bárbara? Alguns, né? Não só... Eu não acredito, assim, que essas pessoas vão vir atrás de mim. Uhum. Eu tenho toda a equipe da Arti. Até porque elas não foram identificadas, né? Quem conhece talvez vá saber, mas o rosto delas ali não estava explícito. Exato. E ninguém quer se identificar, eu acho, para algo dessa natureza, né? Óbvio. Horrível. Mas o que me pega às vezes é que está crescendo, né, esse far-right movement, né, aqui também na Irlanda. Então, não sei, eu estava nervosa no quesito de, por ser brasileira, por estar apresentando também o programa. Eu estava com medo de falarem, né, que eu estou falando mal dos Irishes aqui. Uhum. E também, claro, eu estava muito feliz por ter sido convidada também para apresentar, porque, pelo que eu saiba, que eles saibam também, eu sou a primeira brasileira fazendo uma apresentação como repórter, assim, e não só na Arti Investigates em geral, Prime Time, enfim, então é algo muito importante, mas não só brasileira, mas acho que no Irish, assim, a primeira não irlandesa, sabe? Então já é algo que eu espero que abra portas. Com certeza. E que eu fiquei feliz e humbled. Desculpa falando, e nós né? Também ficamos muito felizes, assim, de ter essa representatividade, né? Porque a nossa comunidade é uma comunidade grande aqui na Irlanda e a gente sabe que a gente é capaz de ocupar, e mulheres especialmente, de ocupar os topos. Aí, desculpa aí, Edu. Desculpa aí, Edu. Desculpa aí. Sorry, but I'm not sorry. Eu acho que vocês têm mesmo. Exato. Então é uma representatividade incrível, assim. Parabéns mesmo por... Bota a palminha. Aprendi essa palminha aqui. Ai, gente, obrigada de coração. E é muito incrível ter uma pessoa... que a gente consiga se identificar, né, pela ter a nacionalidade e por falar a nossa língua e por saber expressar um pouco da nossa cultura e mostrar que, infelizmente, parte da nossa comunidade é vulnerável. Sim. É vulnerável, como as personagens que você mostrou ali, né? Sim. E... É algo que... E precisa também ter, né, essa representatividade agora, porque... Na Irlanda tem muito, não só brasileiro, mas espanhol, italiano, francês. Tem gente de todo lugar e a gente não vê.
Então, agora, aos poucos, está começando. Eu recebi muitas mensagens assim, me deixou muito feliz. E até eles mesmos falando, não, tem que ter, sabe? Porque uma das questões também que me pegou foi, embora eu esteja aqui há anos, eu ainda tenho um pouco de accent. Então... todo mundo tem, gente. Normal, Mas eu fiquei assim, será que eles vão falar? Tudo bem pra eles? Eu até falei pra minha produtora, quando ela me convidou, né, pra ser repórter, eu quero que tu apresente. Tu ficou anos já trabalhando na Arti. E eu acho que chegou a hora de, né, dar o step up, mostrar a tua cara. E acho que tu tem todo o potencial pra isso. E eu fiquei assim... Arrasou, Lídia. Obrigada. E daí ela falou com o editor. Então tem várias escalas, né, na Artic, não é só ela toma a decisão. Sim. Então daí vai pro editor, vai pra outro. E daí quando todos aceitaram, eu fiquei assim, nossa, vai ver uma coisa minha, né, que eu tenho de... Eu fico às vezes me sabotando, não tô pronta. Exato. Mas a gente nunca vai estar... né, pronta. Mas quando eu recebi essas mensagens de representatividade, a gente falando, tô com o inglês perfeito. Gente, não tava, mas que legal. Tava sim, tá perfeito, gente. Conseguiu se comunicar, tá perfeito. Fluente, nem vem. Se comunicar, já é fluência. A gente fica com isso, né? Sim. E, enfim, foi algo que me deixou muito, muito feliz. Mas deu esse medo de, voltando, né, à questão do Edu, de ter irlandeses contra, mas foram tão... Assim, foi, sei lá, 2%. Tem os backlashzinho ali, né? Exato. A gente estava esperando que talvez tivesse gente contra, gente que não entendesse. Teve. Infelizmente, até alguns brasileiros, né? Alguns posts que não entenderam. Como assim, gente? Alguns Fala homens sério. brasileiros. Homens brasileiros não entenderam o quê? Surprise. Que tipo... Total de 0 pessoas surpresas. Isso não faz sentido não entender, tipo... Teve algumas mulheres também, infelizmente. Que eu vi alguns Total de 0 comentários pessoas que... Muito triste. Como é que... Eu não entendo. Como é que a pessoa não Mas elas ainda falando mais do sendo quê, mulher. assim? Bom, não quero falar também Não, explicitamente, mas assim, né? Porque senão de que aspecto que não entendeu? Não entendeu por que... Tipo assim, falou, fez porque quis, esse aspecto? nesse aspecto. Não vejo problema em oferecer. Como não vê problema em oferecer? Imagina tu vai ficar numa casa que alguém um dia te ofereceu. Essa pessoa vai tentar, vai continuar. Pode entrar no teu quarto. Teve casos de meninas que veio falar comigo agora de cara que tentou entrar no quarto. Se você não precisa daquilo e a pessoa quer oferecer uma coisa, você tem o direito de falar sim ou não. Se você não está numa situação de que você vai falar porque você precisa, é um agreement, é uma outra coisa. Agora, o que vocês mostraram não foi isso. Não foi uma coisa que a pessoa foi lá porque ela estava afim de entrar num swing, porque ela estava afim de, sabe, ter sexo com um cara que ela gostou. Não, gente, era um cara escroto. Vamos falar a palavra certa. Pode falar a palavra. Pode falar, tá liberado. Mas era um cara desse e que estava oferecendo para uma menina que estava claramente ali falando que ela estava numa situação vulnerável, que ela não tinha para onde ir, ela precisava de um lugar. E o cara tava tirando vantagem disso. É muito diferente. Absurdo. É muito diferente a pessoa achar que isso é normal, que não tem nada demais. E não pode oferecer algo assim também, né? Eu acho que é muito linear. Como é que... Como tu falou antes, muitas brasileiras, né? Porque eles também estavam falando, porque é uma brasileira. Alguns falaram, alguns acharam que eu era do leste europeu. Ok. Enfim, mas como tu falou, pesquisas mostram que a maioria que eles, né, acham no direito de oferecer são mulheres, muitas vezes imigrantes, muitas vezes estudantes, jovens e estudantes. Então, eu ali, sendo brasileira e pretendendo também ser uma brasileira mais vulnerável, que chegou a 6, 8 meses, que perdeu o emprego de au pair, que geralmente eu falava isso, perdi o emprego de au pair, tô dormindo no sofá de uma amiga, então tô para renovar a escola, não tenho apoio da família, não tenho condições financeiramente. Expôs totalmente a vulnerabilidade. Totalmente, e eu falava isso. E independente de deixar isso muito claro para eles, assim, tipo, não tem outra opção.
se eles fossem boas, né, pessoas, eles iam, não, vem, fica aí de graça aí um mês, sei lá, não precisa fazer nada. Não, mas eles tiram vantagem da situação da pessoa. É exploração. Exatamente. Eles são predadores, porque se você ver, eles têm um perfil ali que eles vão atrás. Eles não vão entrar em contato de uma menina de 26 anos que tá querendo sair da casa dos pais. Exato. Eles já veem, né? Eu acho que se uma menina dessa manda mensagem pra eles, provavelmente não vai ter retorno. Porque eles sabem que essa pessoa tem ali uma rede por trás. Exato. Então é um negócio predatório. É diferente de você escolher. Você não tem escolha. Eles estão em busca de pessoas que não têm escolha. Exato. Que estão fazendo por necessidade. E que não encontra casa, que está acontecendo muito, né? Com a crise imobiliária, como uma das experts falou também no programa, é um motivo muito grande, né, para eles tomarem vantagem, né, tirarem vantagem dessa circunstância que está acontecendo aqui na Irlanda toda. Inclusive no Daft agora, foi dia 1º de maio, os últimos que a gente pegou os números. Tem menos de 1.000 casas no Daft, na Irlanda toda. Isso é o número mais baixo desde que o Daft começou em 2006. Então, em Dublin é mais ou menos 500, nem isso. Então, e quando tem algumas filas são ridículas, né? Eu já vi pessoas que estão procurando, que teve que fazer view. Gente, é um negócio humilhante até. É humilhante. Você tem que ir lá e leva documento e oferece dinheiro, aí o outro oferece mais, rola um leilão ali, tanto para compra quanto para aluguel. É um negócio absurdo. Sim. Né, então, que tá acontecendo. Tu imagina, Lu, se tem alguma menina que tá desesperada. Acabou de chegar, nem sabe como navegar. Perdeu o emprego, exato. Não tem o suporte network ali. Não tem muitos amigos, não tem a família, né? Não criou ainda aquela comunidade. Então, tu tá vulnerável, tu não tem dinheiro, tu não tem pra onde ir, tá tentando achar alguma casa, mas não tá achando, e o que acha tá caro, ou não te aceitam. Quando alguém... É porque as pessoas que acabou de chegar não tem referência, né? Exato. Provavelmente. Pode ser que tenha da família, mas se a família se não saiu de lá muito feliz com a família, porque também acontece. É isso. Não, eu ia falar rapidinho aqui, sem cortar. Eu não entendo as pessoas que defendem esses caras que estão fazendo isso, porque assim, é tudo isso que você falou. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão procurando as pessoas que estão necessitadas e eles estão querendo, tipo, usar isso a favor deles. Ou seja, é um bando de safado. Agora, se alguém discorda disso, se alguém acha que eles estão certos, cara, você precisa começar a rever seu conceito de vida, porque, mano, não tem como, velho, tanto pra homem quanto pra mulher. Eu achei brilhante, eu achei muito brilhante, assim, eu acompanhei assisto alguns documentários que a RT faz, e eu achei muito legal que pra esse eles escolheram um psicanalista também, né, ele tinha uma pessoa lá de uma instituição, que depois até a gente vai deixar aqui de recado, mas eles levaram um psicanalista pra... Gente, isso não é normal, isso não é ok. Não. Se você acha que eu vou fazer esse tipo de oferta é ok, você está errado. Exato. Tem alguma coisa errada com você, procura ajuda. Não tá legal. É muito triste ver gente brincando com o assunto, sabe? E foi triste ver brasileiros brincando com o assunto, como se... cada um faz o que quiser, cada um paga com a moeda que tem... Ninguém, olha, acho que ninguém numa situação normal vai querer fazer isso. É o que eu tô dizendo, se você tá saindo da casa dos seus pais, você no Brasil, vamos colocar a situação lá no Brasil, você tá morando com seus pais, um cara te oferece isso, você vai aceitar? Exato. Né? Você acha que, eu só quero sair porque eu quero sair, eu não preciso sair. Né? Se não tem essa palavra preciso, você vai aceitar? Você aceitaria? O cara te aceitaria? Né? Não vai acontecer provavelmente. Então, se você acha que sim, talvez a pessoa pode achar isso aí, cada um faz o que quer, mas não tá fazendo porque quer. Não. É porque precisa. Querer e precisar são duas coisas muito, 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 muito diferentes. Exato. E se você acha isso ok, por favor, procura ajuda. Não tá legal.
Não tá legal. Procure ajuda. Procura ajuda, de verdade. Não tá legal, gente. Não. Seus, né, volta ali na filinha dos valores ali. Tem tanto problema por trás disso, falar cada um paga com a moeda. Cara, você tá financiando cada vez mais as pessoas a fazer esse tipo de ação. Você acha que é normal isso? Eu não acho. Eu também não acho, imagina, você ter... E é uma objetificação, não sei se é assim que pronuncia, mas da mulher. Né? Eles não estão abrindo ali para qualquer pessoa. Se o Edu for lá falar que ele quer, provavelmente também não vai aceitar se o cara for hétero. Né? Ele não vai aceitar. Ele tá atrás de mulher. É o cara vê a mulher como um objeto que precisa dele, sabe? É um cachorro que precisa ficar na casa, sabe? É muito... a pessoa não dá valor ao ser humano. Eles falaram isso, inclusive, no programa, né? Os experts. Irritada. Sim. Tô vendo que eu tô exaltada. E tem que tá até se ajustando a cadeira ali, ó. Perdão. Vamos recompor. Não, mas é algo que eu tinha que também manter a compostura durante os encontros, né? Porque eu ficava possuída, às vezes, né? Com o que eles estavam falando. E eu ficava assim, como é que pode, né, alguém entrar nesse mundo e eles criarem essa desculpa de que tá certo o que eles estão fazendo. Criarem a desculpa de que, não, eu tô ajudando alguém. Então foi o que os experts falaram. Eles criam essa, né, eu tô ajudando, ela precisa da minha casa, ela precisa desse quarto. É uma a gente via de vai mão trocar, dupla, né? é isso. É uma via de mão dupla e eles tentam se colocar como se fossem os mocinhos da história. Não, eu ajudo ela me ajuda. E é algo... Né, psicologicamente falando, como eles falaram, não é normal, não é certo, não é legal, é imoral, né? E por isso, imoral. porque tem gente que pensa assim, que a gente precisa de uma lei, porque para onde agora vai essas pessoas, seja quem foi oferecida, talvez, não tem muito para onde ir, né? E tem alguns órgãos que vão ajudar e tal, mas não tem uma lei ainda que vá, sabe, acolher essa pessoa. Ou alguém que passou por isso. Quem vai garantir que essa pessoa que está nesse quarto não vai acabar tendo que aumentar o número de vezes que eles, né, tiveram um acordo de, vamos dormir juntos 1 ou 2 vezes por semana. Daqui a pouco não, daqui a pouco é 3, daqui a pouco não, tô afim hoje. E a gente entra em tantas outras coisas, a gente fala sempre aqui de consentimento, né? Suponhamos que você está lá na casa do cara e tal, e o que você falou, ele resolve aumentar o cara. Na hora eu aceitei, mas agora eu não quero. Sim. Você não tem consentimento? Não. E se você faz sexo, se uma pessoa te obriga a fazer sexo, é estupro, não tem outro nome. Exato. Né? Sim. Então, como isso é ok? Não dá pra, né, justificar o que algumas pessoas acham de ser algo... Ok, cada um sabe o que faz, são adultos. Não. Quando alguém é vulnerável, os experts deixaram isso muito claro. Quando alguém está vulnerável, não existe isso de, sabe? Seja lá onde foi encontrado o advertisement, sabe? Seja na parte do site de propriedade, para maiores, não importa. É uma pessoa tá ali numa situação né, de vulnerabilidade e ela não tem para onde ir e alguém tá tirando vantagem disso. Exato. Então não há justificativa, basicamente. É por isso que ainda estão trabalhando para voltar agora, tentar trazer essa lei à tona de novo. E como que a gente ajuda nesse aspecto, assim? Eu acho que o caminho, né, o principal caminho, até no próprio documentário também a jornalista comenta, você tá dizendo agora, é legislação. Né, para que essas pessoas tenham pelo menos, já que moral não tem, tenham pelo menos um pouco de receio, de medo de serem punidas, né, de alguma forma de estarem ali infringindo a lei. Então, como que a gente ajuda? Entrando em contato, mandando mensagem para os nossos TDs, para os nossos, né? Quem não sabe, os TDs são como vereadores, né? A gente já volta lá no episódio de eleição na Irlanda. A gente já explicou um pouco sobre. Mas a gente entra em contato com essas pessoas, com os ministros, com o Taoiseach, como que a gente ajuda? Até já trabalhei como jornalista na eleição da Irlanda também. Agora eu tô falando. Mas, sim, se tiver contato com os TDs, ótimo. Mandar um e-mail, tentar, sabe,
Se tiver contato com o TikTok, melhor ainda. Eles têm a páginas oficiais que você pode mandar e-mail. E olha, gente, eles respondem, viu? Eu nunca tive experiência com o TikTok ainda. Eu ainda não tive experiência com o TikTok. Mas eu já tive com TDs e ministros, e você manda mensagem para eles nas redes sociais, ou ele, ou quem for, responde. Sim. Eles respondem, eles levam a sério essa coisa da interação com o público. Não, tem vários que são muito abertos, então acho que seria algo válido, né, para a comunidade brasileira, quem passou por isso também, para mostrar, porque o que a gente mostrou foi uma parte muito pequena. Né, que são os ads, que era onde a gente podia provar também. Uhum. Mas essa parte de quando tu tá indo ver uma casa, como é que a gente prova? Né? Foi oferecido, mas não tem ali... Eu como jornalista, é difícil, né? Como é que eu vou ir numa casa e saber que tá... E esses aí, eles foram explícitos, mas e se a pessoa aluga uma casa achando que tá tudo bem, e o cara vê que você é brasileira, tava lá, e ele ficou sabendo desse negócio, e ele vai querer... alguma coisa com você, como que você sai daquilo, como que você prova que aconteceu aquilo ali na sua casa. Teve uma menina, inclusive, que falou que ela pagou o depósito e depois o cara ficou atrás dela, que ele queria que ela, né, se ela quisesse um desconto no aluguel, e não queria devolver o depósito. Então, são muitos casos. Isso que a gente mostrou é uma porcentagem pequena. E no Reino Unido já tem essa lei. Já fizeram também essa parte sobre sexo por aluguel, eles já focaram também nessa parte de artigos, documentário e tudo mais, alguns anos atrás, e ajudou muito. Uhum. E agora tem umas estatísticas, eu até devo ter aqui, vamos dar uma olhada, mas que foram 59 mil mulheres que foram oferecidas aqui, ó. Caramba, cara. E no Reino Unido, de março de 2020... a setembro de 2021, 59 mil mulheres foram oferecidas no Reino Unido, tá? Por um proprietário. Foram abordadas por um proprietário para trocar aluguel reduzido ou acomodação por sexo. Então, se esses números fossem aplicados à Irlanda, significaria que quase 4 mil potenciais inquilinas foram abordadas por aqui no mesmo período. Isso equivale a 4 mil mulheres ao longo de 18 meses. E tem gente falando que essa lei seria para ajudar uma ou duas pessoas que talvez foram oferecidos sexo por aluguel. Não. É que a gente não tem os números aqui. E, gente, se fosse só duas pessoas, não tava ali, tá? Não tava ali, escancarado, se fosse só duas pessoas. Por isso que é importante coletar esses dados, né? E, sei lá, começar a reportar de alguma forma, não sei. Vamos nos unir aí, só pra falar, a gente já passou um pouquinho aqui, tá? Ai, Jesus, então tem tanta coisa pra falar, né? A gente precisaria de um dia. Fazer o 2 aí, né? Exato, estamos fazendo campanha. Fazer o 2, gente. Campanha. Não tem muita coisa pra falar. Mas assim, eu até quero agradecer a disponibilidade da Bárbara e do Edu, pra gente conseguir gravar esse episódio, aproveitando esse momentum aí, aproveitando que o documentário tá no ar, que as pessoas vão ter a oportunidade, que ainda não teve, de ir lá assistir. Então, obrigada vocês dois aí por... Obrigada, Luz, obrigada, Edu, obrigada por prazer abrirem também esse espaço, né, por um tema tão importante. Sim, e é importante, sim, gente, eu acho que pra gente fechar aqui, é legal a gente deixar recado, não sei se conselho, mas para as mulheres, né, que podem ser presas fáceis para essas pessoas, para elas conversarem, né, umas com as outras, busca os grupos de ajuda, tá aí o Calcinhas, né, que as meninas são tão acolhedoras, publica lá, se tá muito bom para ser verdade, tá muito bom para ser verdade, né, if it's too good to be true, it's too good to be true, exato, desconfia, não existe. Estamos numa crise, não existe coisa dada, assim, que a pessoa vai dar um negócio sem querer nada em troca. Faça tudo documentado, né? Não, o caso dessa mulher, né, que pagou o depósito, cara. Então, assim, tenha muito documentado. Não fica dando cash in hand, transferência, porque daí as pessoas, esses predadores, eles também vão ter um pouco de receio de que podem ser pegos, porque eles fazem tudo de caso pensado, né? Eles não são bobos. Ok, o landlord só quer cash. Tudo bem. Talvez, de alguma forma, vá com alguém.
E outras coisas, exato. Se alguém te pedir foto, se alguém perguntar se tu é solteira, coisas assim que não são normais. Ninguém precisa mandar foto, ninguém precisa falar se é solteira ou não. Tentar ir com alguém. Não ir no carro, né? No documentário. Não ir no carro. Não, gente, não vá. Se ele fala, vamos ali no meu carro. Não, Nunca. não vou. Encontros em locais públicos, né? Se o cara quiser, tipo, o que já não é, já é odd. Né, o landlord pedir pra te encontrar antes de você ir lá ver a casa. Já acho odd. Já é estranho. Mas vai em locais públicos sempre. Nunca vá se encontrar com pessoas que vocês não conhecem sozinho. Infelizmente, a gente precisa, não deveria, mas a gente precisa tomar precauções. Porque nós somos a parte fraca da corda. Infelizmente. E se alguma menina passou por isso, eu sei que às vezes, ou foi oferecido, eu sei que muita gente se sente, se alguém teve esse tipo, né, de troca, se sente humilhada, vulnerável, com vergonha de buscar ajuda, pode mandar uma mensagem para mim, eu vou tentar encaminhar para algum, né, ouvir a história também, ou se alguém for oferecida mesmo também, sinta-se à vontade de mandar uma mensagem, a gente pode conversar sobre isso. E tentar achar também esses órgãos também que ajudam, né? Até vi lá no site da RTI que eles falam, no final das reportagens, eles falam se você achou que o conteúdo é disturbing, tipo, que é incômodo, né, de alguma forma, entre em contato. Então, eu separei aqui 2 instituições. Uma foi a que estava lá, né, no documentário, que é o Dublin Rape Crisis Center. Eles têm uma central de ajuda que as pessoas podem entrar em contato por telefone, por e-mail e tal. E tem uma que eu não sei se eu vou falar certo, mas eu vou tentar aqui. É Ruhama. É RUHAMA.ai. Eles trabalham também com essa questão de exploração sexual e tráfico humano e tudo. Então, se você passou por essa situação, né, se você conhece alguém, né, que foi vítima, entre em contato. Peça para essa pessoa entrar em contato com esses órgãos que eles vão saber acolher e vão saber direcionar da melhor forma também. E se tiver alguma pauta boa aí, a Bárbara tá aí. Manda pra gente. Manda pra Bárbara, mas com paciência, viu, gente? Que essa semana tá atribulada. Exato. Mas eu sei que a gente já passou do tempo aqui, então agradeço novamente. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada, gente. Obrigada. A gente se encontra. Se você não, antes da gente falar tchau, se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, dê o like, compartilha com as pessoas, posta nos grupos, gente. Isso ajuda muito, porque o conteúdo chegue a mais pessoas. Como a gente está falando aqui, não estamos falando de 2 pessoas, estamos falando de um grupo grande. A gente sabe que o grupo de estudantes, principalmente aqui na Irlanda, é grande. Então, compartilha, faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. E comenta lá, e a gente tenta responder na medida do possível, sem hates, ok? E é isso, gente, a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo. Beijo, obrigada.